Boa noite. Boa noite. Sou a professora Michele, vou falar um pouquinho com vocês sobre inteligência emocional. Atualmente eu estou professora do curso de gestão comercial, então acredito que o pessoal do segundo semestre está por aqui também, né? Isso. Então, são os meus alunos aí, desse horário, estaremos conversando sobre a disciplina e estamos aqui prestigiando esse momento com o professor Clóvis e com os demais ingressantes, né? Então, também quero dar aí as minhas felicitações por terem escolhido esse desafio na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Perceber os frutos que vocês vão colher daqui para frente. A partir de hoje, vocês vão perceber que os frutos não serão colhidos daqui a 3 anos ou mais, dependendo dos desafios que vocês vão encontrando. É a partir dessa escolha que vocês fizeram hoje. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional. Antes da gente entrar no conceito em si de inteligência emocional, vocês já ouviram falar, né? Parece que todos requisitos de empresa falam agora de soft skills, hard skills. Agora já percebi que tem um novo termo, né? Deep skills, né? Tá cada vez mais entrando nesse campo de quê? De aperfeiçoar o ser humano. Então, tanto a parte técnica quanto a parte não técnica, né? Então, o que é o soft skills? É o que não colocamos no currículo. Inclusive, eu gosto de passar um videozinho no meu primeiro dia de aula, da Michelle Schneider, quem não for ter aula comigo e quiser conhecer, falando do profissional do futuro, né? Então, lá, ela faz uma pergunta: o que não está no seu LinkedIn? Exatamente isso. O que não colocamos no currículo é aquilo que a gente desenvolve como soft skills. São aptidões mentais, emocionais e sociais e facilmente qualificáveis. Então, a gente qualifica em ser algo bom ou não tão bom. Já o hard skills é o que colocamos no currículo. São aptidões técnicas, certificações, qualificações e facilmente quantificáveis. Então, a gente é avaliado através de uma nota, por exemplo, através de níveis, por exemplo, né, professora de inglês. Por exemplo, é intermediário, é avançado, é básico, a gente consegue quantificar. Aqui nós temos alguns exemplos de hard. Idiomas, programação, conhecimento em software de edição, imagem, vídeos, cálculo, ferramentas de automação de marketing, etc. Tá? Até coloquei ali o link do lado direito, que está direcionado mais para a área de informática. Soft skills, liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas, comunicação, gestão de tempo, foco, otimismo. Como é que está a parte de soft skills de vocês? Porque a hard vocês vão desenvolver muito bem aqui. Já pararam para pensar nisso? Para eu ser um profissional completo, eu preciso de várias habilidades. E os skills. O professor falou do CHA, o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Vocês já tomaram uma grande atitude de sair de casa e vir até aqui, sair do trabalho e vir para cá, ou aqueles que vão sair daqui e ir para o trabalho ainda. Então, uma forma da gente desenvolver parte dos soft skills é a inteligência emocional. A inteligência emocional ela foi desenvolvida pelo escritor, né, o Daniel Goleman. Ele desenvolveu como nós enxergamos, conhecemos hoje a inteligência emocional. Mas ele teve alguma ajuda, né, uma inspiração. Ele soube que Gardner falava sobre os tipos de inteligência. Então, nós temos inteligência matemática, números, etc. E assim, olha, e como ele trabalhava no jornal, escrevia sobre comportamento humano, percebeu que, poxa, aqui nós também temos um tipo de inteligência, que é emocional.
Provavelmente vocês já viram, para aqueles que gostam do tema, várias formas de apresentar sobre inteligência emocional. Aqui eu coloquei só os principais, né, para a gente desenvolver rapidamente, imaginando que o tempo não seria tão aproveitoso, né, para a gente falar tanto, tá bom? Então, autoconhecimento. Primeiro, eu preciso entender, né, já que estamos aqui numa faculdade, que nós temos uma diferença entre sentimento e emoção. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô tão emotiva, eu tô me sentindo assim. Vocês já pararam para perceber que há diferença entre os dois? Que há um significado diferente para os dois? A emoção tem a ver com aquilo que eu faço de forma automática e não percebo. A partir do momento que eu percebo, virou sentimento. Por exemplo, quando você está andando na rua, distraído, escutando sua música, etc., e de repente vem um cachorro e late no portão. Você leva um susto. Só que até você falar assim, nossa, que susto, o que aconteceu? Seu coração acelerou, né? Às vezes, dependendo da forma que você lida com isso fisiologicamente, às vezes a mão começa a tremer, né? Você quer correr, fazer alguma coisa do tipo. Isso daí é emoção. É o que acontece com o seu corpo assim que ocorre um fato. Quando eu falo assim, meu Deus, que susto, virou sentimento. Porque você trouxe para o consciente. É racional. Tá? Então, quando é racional, eu consigo lidar com isso. Quando eu olho assim, nossa, que susto, nossa, fiquei até com as pernas bambas. O que você pode fazer naquele momento? Tomar uma atitude e falar assim, melhor eu sentar, porque eu fiquei assim um pouco nervosa. É melhor tomar um copo d'água. Você vai tomar decisões em cima daquilo que está consciente. Tá? Eu esqueci de falar, né, por que eu estou aqui também falando, né? Daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho o nosso projeto, mas eu também sou formada em psicanálise, tá? Então daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Então, um dos pilares, o mais importante, inclusive, é o autoconhecimento. O autoconhecimento tem a ver com eu me conhecer. E o me conhecer não é tão simples, porque muitas vezes a gente coloca ali um muro para nós. Nós queremos ali ajudar todo mundo, aquela pessoa proativa, faz de tudo, é aquele amigo da pá, né? Mas não usa a pá para si mesmo, muitas vezes. Ou eu poderia até, né, usar a pá para mim mesmo. É o autoconhecimento, é você se perceber. Muito bem. E qual que é o ponto aqui? É eu saber como eu funciono. Quando eu tomei a decisão de, nossa, levei um susto, estou com a perna bamba, vou sentar, por quê? Porque eu me conheço. Porque eu pensei, se eu continuar a minha jornada agora, talvez eu possa cair, porque isso já aconteceu. Talvez eu fique mais nervosa ainda, porque eu tenho algumas questões que eu preciso lidar. Sabe, você se conhece. Ótimo. Como que eu posso fazer para me conhecer um pouco melhor? Tendo um amigo da pá. Será aquela pessoa sincera que fala as coisas para você? Aquele seu espelho? Isso é ótimo. Fala assim, olha, amigo, você não está sendo exagerado aqui? Não, imagina. Tem certeza? Olha, talvez eu não fizesse dessa maneira. Verdade. Tá. Como é que você faria? Eu faria assim. Isso não é o meu estilo. Tá vendo? Eu estou me conhecendo. Isso não é o meu estilo. Talvez eu fizesse assim. Então, por que você não tenta na próxima? É uma forma. Né? Beleza. Sabe qual outra ferramenta que vocês podem usar nesse momento do autoconhecimento? O coleguinha que a gente não gosta. Ele é o seu espelho de alguma forma. Não exatamente você é igual àquela pessoa, mas pode ser. Às vezes a gente não se dá conta que aquela qualidade ou defeito que a gente
acaba criticando o outro, a gente tem. E aí, sabe aquele momento que fala assim, nossa, você viu fulano fazendo aquilo, imagina, mas que arrogante, não sei o quê. Aí o seu coleguinha dá pra falar assim, o sujo falando mal lavado. Como assim? Imagine que eu ia fazer isso? Então, você não fala daquele jeito, mas você também é arrogante. Então, às vezes, não é da mesma forma ou intensidade, mas você tem uma certa característica também. Então, usem esse coleguinha que você não gosta tanto para se conhecer. É importante. Porque você acaba se desenvolvendo cada vez mais. E a gente vai ver por que é importante a inteligência emocional. Legal. Então, quando eu tenho alguém que fala para mim já na cara, e alguém que eu não gosto, eu percebo que tem qualidades, pode me ajudar a me conhecer. Só que o que fazer com isso? Buscar cada dia mais essa melhora. Tá? Através do quê? Do autocontrole. E o que é o autocontrole? Eu posso usar diversas ferramentas, inclusive aquela famosa, eu acho que é famosa ainda, né? Fala assim, conta até 10. Ou, de repente, a situação é tão difícil, fala assim, conta até 1000, vai, fica quietinho. Ou, saia do ambiente. Então, no primeiro momento, eu posso ir para esse recurso, porque eu ainda não estou com as emoções totalmente controladas. Mas, por conta do autoconhecimento, eu sei que naquele momento eu não vou me controlar. Entendeu? E vocês que estão aqui no primeiro semestre, e os que estão no segundo já passaram um pouco comigo sobre isso, e vão passar até o fim do semestre, tenho certeza do curso, é que vocês vão se encontrar em diversas situações onde não terão tanto conforto entre os colegas, principalmente para desenvolver trabalhos em grupo. E muitas vezes para apresentar na frente da classe. Ou pode acontecer também por uma questão, tenho dificuldade de lidar com algum professor. Porque, acima de tudo, somos humanos. Só que como eu uso o autocontrole? Percebendo que determinadas situações têm muitas vezes a ver como eu lido do que como é realmente a situação. Muitas vezes eu percebo o outro alterado comigo, por exemplo, tem muito mais a ver com ele do que comigo. Porque eu também posso ser a pessoa que provoca algo nele, sem eu fazer nenhum esforço. Acontece. Quem é que já passou por uma situação assim, nossa, meu santo não bateu com esse cara? Vai saber. Eu não posso mais. 98% da minha classe. Opa! Entendi. Então, às vezes esse santo não bateu por uma questão, né? Eu vou entrar um pouquinho no campo da psicanálise, que eu falei que trabalho com isso também. São questões que nós vivenciamos em algum momento da nossa vida, situações, momentos, expressões que nos levaram a algum tipo de trauma. E que naquele momento, o sorriso de alguém, o mexer no cabelo, qualquer coisa pode te levar para aquele lugar novamente. Só que a gente não vai entrar no detalhe agora. Mas fica a dica para vocês perceberem que nem sempre é sobre o outro. Quase que 100% é sobre você. E quando o outro vem, nem sempre é você. É o que o outro sente em relação a você. Que nem sempre é você. É quem você lembra. Para onde essa pessoa é transportada quando está na sua presença. Então, perceba isso. Dica importante, inclusive, equipes de trabalho, aqui na faculdade e fora. Ambiente de familiar também. Tá? Bom, então o autocontrole é a capacidade de gerenciar impulsos e emoções. Impulsos, né? Aquela vontade de bater. Sabe, aquela vontade de bater na mesa
porque você não concorda com alguma situação, ou porque a pessoa está ali martelando naquele assunto e ela não se toca. Aí vem a pergunta, por que isso te incomoda tanto? Essas são as perguntas que você vai começar a fazer. Por que eu não consigo lidar com isso? Aí entra o autocontrole. Entendeu? E aí, o outro ponto é a empatia. Quando eu começo a me conhecer, não estou conseguindo achar o ponto. Está todo mundo me ouvindo? Eu acho que está oscilando um pouco, mas tá legal, né? Quando eu me conheço, entendo que não é tão fácil manter o autocontrole, entendo que pessoas podem me tirar de uma zona de conforto, eu começo também a enxergar o outro. Por quê? Porque quando eu não me conheço, quando eu sei que, ou quando eu não sei o porquê o outro me incomoda, sempre vai ser em relação a mim. Ah, porque ele está fazendo isso comigo? Ah, porque porque é sempre aqui, né? A gente entra até no papel de vítima na história. Parece que tudo é contra mim, né? E não sei se vocês estão percebendo que eu estou meio que resumindo as coisas que o professor Clóvis falou. Está fazendo uns links aí. Então, quando eu percebo que eu dou uma chance para o que eu sinto, como eu vivenciei toda a minha história e percebi que por conta dessa história eu lido com as situações dessa forma, eu dou abertura para o outro ser. O outro pode ser quem ele quiser. Ah, mas isso me afeta. Vem minha pergunta? Por que isso me afeta? É isso que você vai investigar. Ah, mas ele está me machucando. Primeira pergunta. Por que está me machucando? É realmente contra mim? É. Então você pode tomar atitudes, se afastar, fazer algumas coisas para que isso não ocorra mais. Agora, no sentido emocional, se você perceber, eu não fiz nada, não tem motivos para ele reagir dessa forma, então a questão é dele. Eu posso oferecer ali, naquele momento, o ouvido. Você quer falar? Pode falar, quer desabafar? Né? Normalmente a gente tem mais recepções em relação a pessoas próximas, porque a gente não espera. Mas, normalmente, são essas pessoas próximas que vão fazer esse tipo de desabafo. A nossa expectativa é tão alta em relação a eles, de nunca vai acontecer, que eles também se sentem confortáveis, vou colocar bem entre aspas aí, em descarregar naquele momento, né? Quantas vezes aqui, quando a gente fala em relacionamentos amorosos, né, marido e mulher, namorados, noivos, ou dentro de casa, entre pais e filhos, filhos e pais, tem ali naquele momento muito áspero, falando coisas que não deveriam ser faladas. Dificilmente a gente vai fazer isso com pessoas que a gente não conhece. A gente descarrega em pessoas que confiamos. Entendeu? Então, num primeiro momento, perceba, realmente isso é para mim ou ele está descarregando? Tá? Então, a empatia nesse momento é eu perceber, eu tenho a minha história e essa história fez eu lidar com as coisas do jeito que eu lido hoje. Então, o outro também tem a história dele e vai lidar com as situações do jeito que ele achar melhor. Só que vocês podem entrar no consenso. Você pode chegar na pessoa, olha, fulano, eu entendo que você fez isso, fez aquilo, mas será que era necessário? Ah, era. A pessoa está alterada, espera acalmar. Tudo tem seu tempo. Então, continua, oferece o ouvido e deixa falar. Tá? Então, e um ponto importante, o que é empatia? Né? Eu percebo e eu fico muito feliz que esse termo está sendo cada vez utilizado da maneira correta. Porque antes a gente ouvia empatia é se colocar no lugar do outro. Só que faltava informação ali. Empatia é se colocar no lugar do outro, sendo o outro.
Então, o que eu faria sendo ele? Conhecendo que ele tem, por exemplo, dificuldade de falar em público, dificuldade de lidar com aproximações, dificuldade, N dificuldades. Então, talvez eu agiria da mesma forma que ele. Então, eu não vou chegar e atacar. Eu vou conversar. Posso oferecer ajuda. Ou só ouvir. Tá? Certinho? E aqui está falando. Qual que é a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho? A gente vai ter aí um melhor trabalho em equipe. Percebe? Né? Tudo que eu falei aqui para vocês serve para trabalhar com outras pessoas. A comunicação eficaz e resolução de conflitos. A liderança eficaz serão tomadas de decisões conscientes e gestão de emoções, porque no ambiente de trabalho a gente trabalha ali sob pressão. Né? Vocês vão perceber isso com os trabalhos de grupo. Né? Eu sempre falo que aqui, para aqueles que ainda não têm experiência externa de ambiente de trabalho, aqui é um grande começo. Façam isso para valer. Não levem de qualquer jeito. É a melhor experiência. E resiliência. Lidar com desafios e estresse de forma construtiva. O que é ser resiliente? É aquele cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, nunca desistir. É o que a gente viu também na maioria aqui dos vídeos do professor Clóvis. Principalmente lá o dançarino. Né? Olha o quanto ele foi resiliente. Quanto ele deve ter ralado, caído, se machucado para fazer os movimentos de forma muito assertiva, com uma outra pessoa. E como que a gente pode desenvolver? Né? Eu já comentei algumas coisas ali no início, mas autoconscientização, refletir sobre emoções e comportamentos pessoais, né? Dei algumas dicas para vocês. Prática da empatia, exercitar a compreensão das experiências alheias. Né? Eu falei um pouco sobre isso, né, mas vamos retomar a questão. Perceber que o outro está alterado, conheça esse outro primeiro. Se coloque no lugar do outro, para você perceber, será que eu não faria a mesma coisa? E tome isso como experiência sua. Porque quanto mais você tem experiências, mais você sabe lidar com os outros. Porque a gente não tem só dois tipos de pessoas. Vocês sabem disso. E gerenciamento emocional, aprender a lidar com o estresse e controlar as reações. Gente, vocês estão aqui no melhor lugar para isso. Ambiente familiar também, mas é mais difícil, porque você tem que voltar para casa. Aqui, vocês conseguem fazer isso de forma muito eficaz. Tá? E para isso, vocês podem procurar ajuda também. Então, agora eu vou falar um pouquinho do nosso projeto aqui na FATEC São Roque. O projeto se chama Momento Ser. Ali nós temos SER, ser, sentimento, emoção e razão. Né? As palavrinhas que eu usei aqui para falar com vocês. O que é esse projeto? Ele é oferecido aqui, proporciona a vocês um lugar de acolhimento e atenção. As siglas referem-se a ajudar o estudante a encontrar o equilíbrio entre o coração e a mente. Lembra aquele primeiro slide que o professor colocou? Eu primeiro preciso querer aonde? No coração. Só que muitas vezes o querer no coração me leva a outros conflitos, porque o coração acolhe muitas situações do seu dia a dia. Seu ambiente de trabalho, a sua família, suas questões emocionais anteriores, as questões atuais. Será que eu vou conseguir? Não, mas eu vou ser o motociclista lá da prova, não vou ser o da ribanceira. Então você está ali se forçando a todo momento. E chega uma hora que dá aquele staff, que é natural acontecer. Porém, sejam resilientes.
Admitam que precisam, né, desse momento de uma introspecção e voltem mais fortes. Só que muitas vezes vocês precisam de ajuda. Reconheçam isso. E a gente está aqui para isso. Tá? Então, aqui a gente oferece ajuda para buscar o equilíbrio entre coração e mente, que são pontos importantes para a formação de um profissional completo e comprometido com o seu futuro. Então, a gente oferece isso aqui, tá? Como que nós fazemos? É só um pouquinho da como funciona. Atualmente, estou somente eu fazendo esse atendimento, tá? Se pode acontecer de ter outros professores no futuro, pode, mas hoje a gente faz. É feito o agendamento via Teams, né? Daqui a pouco vocês, não sei se vocês já estão com acesso ao Teams, que é de acordo com o e-mail institucional. E tem o chat, né? Tem o chat como se fosse qualquer outro tipo de rede social. Então você procura lá, Michele da Rocha Moreira ou Michele Moreira, né? E vocês vão me encontrar e vocês vão pedir, professora, eu estava lá, queria marcar um horário. Os nossos horários aqui, o período, né, o tempo que vocês ficam aqui, é de 30 minutos. Tá? É feito fora do horário de aula, porque eu também dou aula, né? Então é feito anterior a esse horário, no horário da tarde, especificamente. Mas aí a gente pode ir conversando, vocês, né, de acordo com a demanda de vocês, a gente conversa. E aí, conforme, né, como é que funciona lá? A gente vai usar uma sala de aula, vamos sentar e você só vai conversar. Só isso. Ah, é terapia? Não. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. É diferente. Então, vocês vão conversar. Dependendo do que for, de acordo com a minha experiência, eu passo alguma coisa para vocês. Às vezes, você é professor, eu preciso desenvolver um currículo, eu não sei por onde começar. Eu queria colocar coisas assim que fosse sobre mim mesmo. Isso ajuda. Eu tenho dificuldade com a apresentação do TG, né? Aqui o TCC se chama TG. A gente ajuda. Tenho dificuldade de lidar com os colegas. A gente ajuda. Tenho dificuldade em falar em público. A gente vai ajudando no que for no nosso alcance. Tá? Tem coisas que não estão no nosso alcance. Tem coisas que vai depender de você procurar uma ajuda maior. Mas o que tiver aqui ao nosso alcance, vocês têm esse espaço para isso. Tá? Meia hora é pouco? É que nós temos pouco tempo. E meia hora, até o momento, está sendo suficiente. E aí, se você quer, professor, eu quero marcar de novo. Aí você marca para a próxima semana. E assim por diante. Tá? E é gratuito. É para vocês. Aqui eu trouxe 4 depoimentos de alunos que passaram pelo projeto, só para vocês terem uma noção. Participar desse projeto me trouxe muitos momentos de reflexão, de autoconhecimento e de descoberta. Vivemos em uma vida cheia de correria, onde tudo é urgente, mas o projeto me fez perceber que eu também sou prioridade. E é importante o momento de ouvir e ser ouvida. Aproveito para agradecer à professora que, com técnicas, tarefas, o ouvido atento e sábias palavras, me fez perceber que a vida pode ser bem mais leve e que sou mais forte do que posso imaginar. Eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez, o processo foi muito importante para mim. Foi além da orientação profissional que procurava. Me ajudou em várias outras áreas, principalmente ganhar mais confiança e me comunicar melhor. Gratidão por esse projeto, me rendeu ótimos resultados. Eu tive casos na pandemia, né, que a gente estava de forma remota, que a pessoa não conseguia sair para levar os currículos nas empresas. E nessa de, basicamente, gente, ouvir vocês falando, ela conseguiu fazer isso. E está no lugar que ela queria. Tá? Os encontros me fizeram ver o mundo como um leque de possibilidades. Comecei a pensar muito além do que antes pensava. Muito além do que antes
Isso mudou minha vida, abriu meus olhos para um novo mundo à minha frente, um mundo que sempre esteve ali, apenas aguardando para ser explorado. Gratidão por me acompanhar nesse mergulho ao autoconhecimento, por me conduzir para fora e dentro de mim. Meu primeiro dia de apoio ao aluno cheguei arrebentada. Hoje me sinto outra pessoa, ainda tenho umas caídas, mas procuro me levantar e colocar em prática tudo aquilo que foi conversado. Eu sou outro, porém me descobrindo aos poucos. Obrigada pela delicadeza que desenvolveu o seu trabalho. A verdade dita com compaixão fortalece e transforma. Então, só para vocês perceberem, através desses relatos, o que a gente acaba conversando aqui. O espaço que vocês têm. E quais são os benefícios da inteligência emocional? O bem-estar pessoal, né? Você vai ter maior equilíbrio emocional e diminuição do estresse. Relacionamentos satisfatórios, quando a gente fala relacionamentos, é você e o outro, independente de qual é essa classificação. Maior harmonia e empatia nas interações pessoais e profissionais. E, mudei um pouco a ordem, sucesso profissional, melhoria na liderança, comunicação e resolução de problemas. Então, eu coloquei aqui também, para quem precisar ou quiser tirar uma foto aí do endereço do e-mail, se vocês quiserem digitar também, funciona no chat, tá? Ao invés de digitar o nome, também funciona. Professora, posso mandar e-mail? Eu prefiro pelo chat. O agendamento é feito via chat. Bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, eu quero, de novo, parabenizá-los. Sejam bem-vindos a esse desafio de desenvolvimento pessoal e profissional. Tenho orgulho de você em primeiro lugar. E eu quero dar aqui a minha salva de palmas para vocês. Obrigada, gente. Uma ótima noite e um bom início de semestre para vocês.